Bem-vindos às Histórias em Casa. Hoje nós vamos conhecer uma história bem diferente. Vamos falar de famílias, de modelos de famílias em todo o universo. Vamos conhecer essas famílias. O grande e maravilhoso livro das famílias de Mary Hoffman e Roz Askett. Que livro lindo, né? Todo colorido. A tradução é de Isa Mesquita. Muitos anos atrás, a maioria dos livros sobre famílias eram desse jeito aqui. Um pai, uma mãe, um garotinho, uma garotinha, um cachorro e um gato. E uma casa normal. Mas na vida real, existem famílias de todo tipo, todo formato e todo tamanho. Este livro mostra muitas famílias que vivem de jeitos bem diferentes. Será que alguma é parecida com a sua? Famílias. Muitas crianças vivem com a mãe e o pai, mas muitas outras vivem apenas com o pai ou só com a mãe. Alguns vivem com a avó e o avô. Algumas crianças têm duas mães ou dois pais. E algumas são adotivas ou afilhadas. Quem são os membros da sua família? Algumas pessoas têm um monte de irmãos e de irmãs. E muitos tios e tias também. E primos, e avós, e avós, e até bisavós e bisavós. Outras têm famílias realmente pequenas. Você pode ter uma de duas pessoas apenas. E é o caso dessa ilustração. O pai e a filha. Casas, né? Moradias. As pessoas vivem em muitos tipos de casas. Algumas famílias pequenas moram em casas grandes e algumas famílias grandes moram em casas minúsculas. E algumas pessoas não têm nenhum lugar para morar. Escola. A maioria das crianças frequenta a escola, mas algumas estudam em casa. No Brasil, nós somos obrigados a estudar em escolas. Outras não querem ir para a escola, porque já acham que foi ontem para a escola, não precisa ir hoje, então tem que fazer essa cultura de todo dia as crianças irem para a escola. E há as que ainda são muito pequenas para ir à escola. Formas de trabalho. Em algumas famílias, todo mundo trabalha, faz alguma coisa. Em outras, apenas uma pessoa trabalha. Alguns pais trabalham em casa. Outros não conseguem emprego de jeito nenhum. E aí complica, né? Tipos de férias, né? Todo mundo merece férias. Algumas famílias passam férias em lugares diferentes e outras ficam perto de casa. Algumas visitam parentes em outros países. Outros passam o dia fora. Nem todas as famílias podem sair de férias, mas a maioria das pessoas descansa um pouco do trabalho. Mesmo um fim de semana em casa pode ser como pequenas férias. Tipos de comidas. Alguns pais e mães são excelentes cozinheiros. Outros preferem comprar comida pronta. A maioria das famílias compra alimentos em supermercados e feiras, mas algumas pessoas cultivam o próprio alimento. Roupas, vestimenta.
Algumas crianças têm sempre roupas novas. Outras se vestem com roupas doadas ou de lojas de roupas usadas. Algumas famílias se arrumam para ocasiões especiais, mas outras gostam de usar jeans o tempo todo. Outras ainda se vestem do jeito que bem entendem. Algumas pessoas acreditam que seus bichos são parte da família. E alguns bichos pensam que são membros muito importantes da família. Algumas pessoas até se parecem com seus bichos. Algumas famílias não podem ter bichos, mas isso não impede que elas sonhem com seus bichos de estimação. E há sempre um jeito de cada família ter seu bicho de estimação. Celebrações. Aniversários são divertidos, mas algumas famílias fazem mais festa que outras. Tem Natal, Diwali, Eid, Chanukah, casamento, Crisma, Bar e Bat Mitzvah e Bet Mitzvah, Ano Novo Chinês. Então, explicando essas festas, como nós estamos falando de famílias do mundo inteiro, o Natal é o nascimento de Jesus. Diwali é uma festa indiana, um festival indiano. Eid é uma festa muçulmana para o fim do Ramadã. O Chanukah é uma festa judaica, a festa das luzes. Dura 8 dias. Bar e Bat Mitzvah, Bar é uma festa para homens e Bat Mitzvah é das mulheres. Essa festa consiste em introduzir um membro jovem como pessoa madura da comunidade. O Ano Novo Chinês é uma festa baseada no calendário lunar. Não coincide com o Ano Novo que se celebra no Brasil, por exemplo. Seja qual for a comemoração, na sua família, há, em geral, tradições especiais. Em algumas famílias, todo mundo tem o mesmo hobby, a mesma forma de se divertir. Tem famílias que gostam de trabalhos manuais, outras gostam muito de ler, outras de tocar um instrumento e outras de brincar de diversas formas. Em outras, cada um gosta de uma coisa diferente, até de colecionar. Algumas famílias vão a pé para todo lugar, compras, escola, médico, visitar alguém. Outras se deslocam em grandes carros, ou de bicicleta, ou algum outro tipo de transporte. Em se tratando de sentimentos, em algumas famílias todo mundo compartilha o que sente. Se todo mundo está alegre, todo mundo fica muito feliz. Tem famílias tristes, no caso desse pai com esse filho. Outros são mais tímidos ou talvez prefiram guardar os sentimentos para si próprio. Às vezes nem todos sentem da mesma forma. Se observarmos a ilustração, todo mundo nessa ilustração está feliz, mas a criança está enciumada, demonstrando medo, tristeza porque a mãe está berrando com ele. E os sentimentos podem mudar rapidamente, da raiva e da violência para a alegria, a celebração. Você alguma vez tentou fazer uma árvore genealógica? Às vezes nem é preciso ir muito longe para encontrar uma parte de família em outros países. E se sua mãe ou seu pai tem outra pessoa? Então a história fica bem assim, a árvore genealógica que você já conhece e a árvore que você pode fazer. Vovô, vovó,
tio Silvio, tio Jim, papai, primo Thomas, prima Mila, irmão Joey. Mas aqui se você vai ter que fazer um arranjo totalmente novo de galhos, porque se sua mãe ou seu pai arrumou uma outra pessoa, então lá vai vovô, vovó, avô e avó tortos, mamãe, padrasto, tia torta Margot, eu, meia irmã Sasha e os animais, né? Tom, Mog, Marta. Então essa ilustração ela mostra a nossa árvore verdadeira, genealógica, aquela que a gente já conhece, e aquela árvore que você colocou mais galhos. Então, famílias podem ser pequenas, felizes, tristes, ricas, pobres, espalhafatosas, silenciosas, bravas, bem-humoradas, preocupadas ou desencanadas. A maioria das famílias é tudo isso em algum momento da vida. De que jeito você acha que está a sua família hoje? Esse é o livro, o grande e maravilhoso livro das famílias. Uma história muito bonita de Mary Hoffman e Rose Aspect.